Gravando, né, pessoal? Agora sim. Nós estamos aqui, eu, Reverendo Andrés Ayala, e com a presença ilustre do nosso irmão, querido Reverendo Gilmar Duarte, lá do Ministério Graça e Verdade. E hoje, o nosso colóquio já é o quarto, né, Andrés? E já é o segundo que nós estamos trazendo aí, nossos convidados ilustres. São colaboradores, né, da nossa página do calendário litúrgico, sempre colocam textos lá e tudo, Gilmar até vídeos, né, muitas vezes. E o Gilmar hoje vai falar para a gente um tema especial. Muitas pessoas utilizam o calendário litúrgico para a confecção de sermões, né? No outro encontro, a gente falou um pouco sobre isso, não sei se o Andrés quer lembrar, mas de como é um desafio para muita gente ainda, porque as pessoas tentam fazer um malabarismo para criar sermão e série de sermão, e nós temos essa proposta, né, de seguir o calendário litúrgico. Então, nós trouxemos o Márcio até para falar um pouco da experiência dele, que a gente sabe que ele tem seguido isso dominicalmente, eu sigo também, né, de como que ele elabora isso, né, da confecção de sermões com a utilização do calendário litúrgico dominical e a sua dinâmica, a igreja, como tem recebido isso também, é a nossa curiosidade. André, não sei se você quer falar alguma coisa antes, e aí lembrar para a gente também um pouco, talvez, do que a gente tinha falado sobre isso, né? Acho que é interessante também. Pois é, não muito extenso, mas lembrando da nossa conversa anterior com o reverendo Eduardo, eu quero destacar os três pilares da conversa com o Eduardo, que eu acho que hoje vamos aprofundar exatamente nesses três pilares do calendário, na verdade, do lecionário bíblico, litúrgico, como uma ferramenta para nós termos uma leitura devocional das Escrituras, uma leitura culturalmente relevante e uma leitura firmada, enraizada na tradição da igreja. Porque as nossas igrejas não surgiram na década passada. Mesmo que os ministérios particulares, as congregações particulares tenham um ano, nós somos parte de uma história de 2 milênios. Sim. E enraizadas ainda no povo judeu, então nós vamos além dos 6 milênios. E não temos nada a inventar. Nós temos uma rica tradição que sempre é atualizada por meio da leitura contextual das Escrituras, mas que também é um exercício de fé viva, não é simplesmente uma liturgia, como muitas vezes é criticada, uma liturgia fria, mas uma aproximação do coração, não ao que a gente tem a vontade de ouvir, mas ao que Deus quer nos falar Ele. Então, muito bem. Queria destacar esses três eixos: a leitura devocional, a leitura culturalmente relevante e a leitura enraizada na nossa história, na nossa tradição. E eu acho que hoje nós vamos nos enriquecer profundamente com a aplicação prática dessas linhas teológicas. Então, muito obrigado, reverendo Gilmar. Eu também quero expressar a minha gratidão pela sua presença conosco nesta noite. Eu que agradeço. E sabemos que vamos ser muito enriquecidos no espírito e também no conhecimento. Deixo a palavra para o vereador irmão. Bom, manda fogo, Gilmar. Boa noite para você que está vendo a gente. É uma honra ter sido chamado pelo reverendo Santo, pelo reverendo Andrés, para falar um pouco da nossa experiência na pregação da palavra, nossa congregação local, como ela usa o calendário litúrgico. Para mim, é uma experiência assim, um tanto quanto emocionante, porque eu vim de uma realidade que não pratica isso para uma outra realidade que não praticava. Muito embora de onde eu vim fosse uma igreja histórica, e fui para uma igreja
não como uma igreja não denominacional, mas confessional, e que também não tinha esse costume de usar o calendário litúrgico. Foi mesmo porque a igreja que eu congrego, o meu pastor, ele é engraçado, a gente tem visto ultimamente muitas igrejas fazendo itinerário do seguinte: eu saio do que é tradicional para ir para aquilo que se inventa, né? O Afrânio fez o itinerário contrário, ele saiu daquilo que se inventa para ir para o que é confessional e tradicional. Ele voltou para as raízes históricas da igreja. E como a minha igreja é uma igreja assim, muito cosmopolita em termos de membresia, nós temos uma realidade, porque a nossa igreja é perto de uma comunidade, é um lugar que não é um lugar rico, você conhece bem, Sandro, e alguns moram em outros lugares, as mentes são diferentes, é uma mistura santa muito grande de mentes e culturas. Então, para você trazer para a igreja aquilo que é tradicional, com um costume que eles já tinham, que não era nada tradicional, foi meio difícil. Está sendo difícil até hoje. Isso foi um trabalho muito árduo, de muito tempo. Primeiro trabalhando a teologia reformada, trabalhando as preceitos da teologia reformada. Depois nós fomos entrando na tradição reformada. E, por último, agora, tem uns 2 anos e pouco, nós começamos a usar o calendário litúrgico, as cores litúrgicas, para que, através não só da palavra, mas também do visualizar, né? Visualizar aquilo que se tem no culto, a palavra, as leituras, as cores, a própria liturgia, falasse ao coração da pessoa, né? Antes de fazer teologia, eu fiz educação religiosa, fiz bacharel em educação religiosa cristã. Então, uma coisa que a gente aprendeu lá, e eu sempre assisti nisso, eu assisto com a Frânio também, que é pedagogo, é que a gente não ensina somente pela palavra, você ensina por tudo que você vê dentro de um templo, né? Quer seja pelas cores, quer seja pela posição da mesa do Senhor, quer seja pelo movimento dos pastores na mesa da ceia, dos diáconos, das próprias orações, das bênçãos, das leituras. Aquilo ali tudo vai contribuir para a glória de Deus. Aquilo tudo ali vai fazer com que a igreja seja novamente colocada no trilho de uma tradição que a gente jogou fora. O protestantismo brasileiro, infelizmente, na sua maior vertente, jogou a tradição da igreja fora. Você escreveu um livro sobre isso, né? O reverendo André vem de uma tradição que é a liturgia mais formal ainda do que a gente, que é luterano. Foi lá que eu aprendi a prestar atenção nessas coisas, para rapazinho, e ficava me perguntando por que não tinha aqui. Bom, em suma, hoje em dia, o calendário litúrgico faz muita diferença para a nossa igreja. Nós aprendemos a crescer bastante usando esse calendário litúrgico para a instrução da igreja, tanto na escola bíblica quanto na pregação do púlpito. Você está querendo dizer, Gilmar, que você usa também o calendário para preparar aulas para a escola dominical, para a igreja também? Também. O que acontece na nossa igreja? Nós trabalhamos com planejamento ministerial para as determinadas tempos litúrgicos. Uhum. A gente, dentro do tempo litúrgico, a gente trabalha o assunto do tempo litúrgico de uma forma crescendo. A gente, às vezes, tem um certo preconceito de achar que você não posso planejar o que eu vou pregar. Uhum. Você não pode planejar assuntos soltos, não é? Mas dentro daquilo que o tempo litúrgico propõe, você pode trabalhar. Aliás, eu acho que você deve trabalhar isso. Isso demanda uma responsabilidade maior, um compromisso maior com aquilo que você já vai parindo aquilo, vai gerando aquilo antes de parir. É uma gravidez, né? Então, você trabalha a gente trabalha com planejamento ministerial, e dentro desse planejamento ministerial nós vamos desenvolvendo o tempo litúrgico e alinhando. Agora, nesse tempo de pandemia, a gente está tendo reunião presencial. Tá? Não quero aqui entrar nesse mérito, mas a gente está tendo. Aí, o que a gente faz? A gente alia
tanto a escola bíblica, e a gente está fazendo uma classe única para os adultos e jovens, só as crianças são separadas. Então, a gente alia o assunto da escola bíblica ao assunto da pregação. Todos dois são dirigidos pelo tempo litúrgico. Entendi. Entendeu? E desculpa, Sandro, mas esse é um resgate, um reavivamento talvez até da natureza do lecionário, né? Que é a dimensão catequética dele. Infelizmente, é o que mais se perdeu. Essa dimensão não só da homilética, mas também do ensino, centrado no tema da história da salvação, que se desenvolve por meio das lições bíblicas do ano completo, né? E essa ordem, resgatar isso, é um valor que até igrejas que não têm perdido nunca o uso do lecionário, o uso do calendário litúrgico, o uso das cores, dos símbolos, têm perdido ou têm descuidado o uso catequético. Então, é uma lição, em poucas palavras, uma lição que fica para todos nós. Sim. Ensinar a história da salvação. Verdade. O que eu achei interessante também, Andrés, resgatando até o que a gente tem falado em alguns outros colóquios para trás, dos que o Gilmar falou, é a utilização do tema. Porque o Gilmar casou uma coisa com outra que a gente fica, muitas vezes, achando problemática, que é preparar um tema. Mas o que me incomoda, o que me incomodou muito, eu ouvi falar sobre preparar temas, aí para o sermão, né, especificamente, é que muitas vezes o cara tem uma ideia brilhante para tratar um tema durante aquele trimestre, durante aquele mês, sei lá, e aí ele, olha, o tema vai ser sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sobre tal coisa, no mês. E aí no domingo, no primeiro domingo eu vou falar sobre isso, no segundo sobre isso. Agora só está faltando, sabe o quê? Eu escolher um texto para poder falar desse tema. Então, o que o Gilmar nos apresenta é uma questão contrária. E aí que envolve também o ensino na escola dominical, que é pegar o texto bíblico e o tema que vai, por exemplo, a Quaresma vai falar de arrependimento e tal e coisa. A partir daquele geralzão e daqueles textos apresentados para os domingos, você vai montar os temas. É isso, Gilmar? Sim. Então. O que acontece? O que acontece? A gente nunca foge do caráter do tempo litúrgico. Nós nunca fazemos isso. Nós sempre trabalhamos o tempo comum, o Pentecoste, a Páscoa, o Advento, a Quaresma, o Natal. A gente sempre trabalha isso, tá? A gente nunca vai fugir desse tempo. Desse tempo, não, desse método. A gente não foge disso. A gente usa sempre aquilo que é afim àquele tempo. O que acontece às vezes, tá? E isso aqui eu vou deixar bem claro, é que muitas das vezes a gente está com aquele tema sendo desenvolvido, às vezes você vai para o dicionário, na Universidade Cristã, você vai ler o dicionário, e o texto, realmente, do dia não vai falar sobre aquilo. Não vai falar sobre aquilo. Mas eu não vou deixar de pegar um texto dentro daqueles outros que falam sobre aquilo para poder falar sobre aquilo que eu pregarei ou que eu vou ensinando na escola bíblica no domingo. A gente sempre usa os textos afins, os textos que realmente têm a ver com o tempo litúrgico. Nós não fugimos disso. Nós não fugimos dessa regra. Desde que nós começamos a fazer isso, está sendo uma bênção muito grande. A igreja tem aprendido muito, a igreja tem aprendido... A igreja sente falta. A igreja sente falta. Outro dia, a gente estava sem o ambão roxo, eu não achei um, para colocar lá. O pessoal, pastor, ali no púlpito não vai ter o ambão, não? Aqui nós já colocamos a toalha roxa. E ali? Não tem, não? Eu falei, não, ainda não consegui. Quer dizer, o pessoal está sentindo falta disso. Eles estão acompanhando, né? Estão acompanhando esse planejamento. Sim, ceia do Senhor, ele tem um grupo da diaconia. Aí o meu genro, diácono, ele mora aqui em cima, ele já desce no dia anterior, pastor, a cor da mesa vai ser qual? Então, aí, já tem isso, tem aquilo outro, tal, o que o senhor quer que coloque?
Como é que vai ser? Sabe, isso aí você pode ver lá no YouTube da nossa igreja, nos cultos de ceia do Senhor, como a gente sempre procura usar a ceia como algo de profunda reverência. Uhum. Colocamos o credo apostólico na ceia do Senhor, para que a igreja recitasse o credo apostólico e cantasse a oração do Senhor no final. Que E legal. o povo ama, as pessoas amam, não como entretenimento, mas isso antes o pessoal ficava assim, como é que eu vou te dizer? Estranhava um pouco. Quando as pessoas declamavam o credo apostólico, o pessoal começou a assim, ficar meio... Porque nós fizemos uma série de pregações antes, a Frânio começou a fazer sobre o credo apostólico, e quando nós começamos a fazer a confissão do credo apostólico, as pessoas ficaram assim. Hoje em dia se tornou a coisa mais normal do mundo. Toda vez que a gente vai a gente proclama o credo apostólico, proclama a nossa fé, confessa a nossa fé. A gente tem um momento de contrição, colocamos um momento de confissão em todos os cultos. Todos os cultos nós temos um momento de confissão e arrependimento, sabe? Então a gente procurou trazer a liturgia da nossa igreja. É claro que nós não somos, por exemplo, a igreja presbiteriana do Brasil, uma igreja luterana. A nossa realidade nem é essa, é uma igreja de bairro, pequena, local, Sim. independente. Então a gente procura ter uma liturgia bem light, mas ainda assim dentro da ordem, né, Gilmar? Dentro da ordem. Tanto na pregação, tanto na escola bíblica, como no próprio movimento do culto, nos cânticos, na confissão, nas orações. Nós sempre procuramos ser bem tradicionais em relação à tradição da igreja. Muito bem. Eu queria que você... Não sei se o Andrés tem alguma coisa para perguntar, mas eu queria só que Gilmar deixasse para nós um pouco assim de como que é a impressão da igreja com relação à resposta desses sermões com a utilização do evangelho do dia. Como que o pessoal responde, como que o pessoal acompanha. Você já falou que o pessoal cobra, que está acompanhando as cores, né? Que o Afrânio está fazendo isso sistematicamente para o pessoal encampar a ideia. Isso eu acho bacana. Mas eu queria que você falasse um pouco mais da impressão deles a partir desse planejamento que você tem dos sermões, né? Mais especificamente dos sermões. Para mim, esse elemento, eu queria enfatizar isso, de colocar, inclusive, na escola dominical, os temas também, eu acho brilhante. O pessoal acompanha e encampa mais ainda, né? Mas como é que é essa resposta do pessoal com os sermões? É isso que eu queria que você enfatizasse mais. O povo da igreja tem amado, tem perguntado. Às vezes, depois da escola bíblica, depois do sermão, as pessoas procuram a gente. Ai, pastor, eu fiquei tão feliz sobre isso. Eu não conhecia isso. Eu lia e não me ligava. Semana passada, por exemplo, domingo agora, eu falei sobre a esperança da ressurreição na escola bíblica. A irmãzinha chegou para mim e assim, quase que chorando, porque ela foi enxergar na Bíblia uma coisa que ela já tinha visto quando Caifás fala assim, esse último erro será maior do que o primeiro, quando Jesus ressuscita. Pastor, eu já tinha visto isso aqui um monte de vezes, mas eu nunca tinha enxergado isso aqui à luz daquilo que você ensinou como um escândalo para os judeus, uma coisa que não deveria ter acontecido, mas aconteceu na história, aconteceu no tempo. E a Bíblia está aqui registrando isso que você pregou. Isso aqui isso é maravilhoso. Eu fico feliz com isso, sabe? Quando eles olham para a gente pregando os textos do Evangelho, das epístolas, né? Que a gente não se atém só ao Evangelho, a gente tem a epístola, a epístola também. O antigo, o Salmo, né? Sim, Salmo. E como que os textos casam, e eles vão casando, e quando você vai dando a sequência, eles vão te levando a chegar, né, a um ponto. Os textos da Quaresma, eles vão fazendo crescer aquele momento em que o sacrifício de Jesus está chegando, apontando para a ressurreição, e agora na Páscoa também vai a mesma coisa, falando das coisas que Jesus Cristo faz e aponta até aquele momento que nos vai levar para o reconhecimento da presença do Espírito Santo. Então, quer dizer, quando você envolve, o pessoal vai crescendo, igual quem está assistindo uma novela, né? Na Quaresma, agora, nós começamos
em Mateus 16, estamos no Evangelho de Mateus. Desde que Jesus pergunta a Libanias, quem diz os homens que eu sou, né? Aí, fulano, Beltrano, Ciclano e tal, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Daí para diante, ele vai para Jerusalém, né? E até o ápice da ida dele para Jerusalém, que é a morte da cruz. Nós trabalhamos, principalmente o Evangelho de Mateus, nós trabalhamos isso com a igreja acompanhou a ida de Jesus para Jerusalém, sua entrega. Aí batalhamos muito com a questão do arrependimento, da contrição, do voltar-se para Cristo, para os sofrimentos de Cristo durante a Quaresma. Fizemos com que o povo, pedimos, né, a Deus e ao povo que se fizesse esse tempo de arrependimento, de contrição, de oração, sabe? Um verdadeiro jejum ao Senhor, para que Deus ele operasse na igreja mudança de caráter, mudança de pensamento, mudança de mente, sabe? A palavra de Deus tem sido assim... eu me emociono quando eu falo disso. Tem sido milagre, assim, né? Com a palavra e sem firula. Pesado, tem sido pesado em cima da gente. O que fica em destaque, o que fica patente disso, também com esse testemunho da irmãzinha que descobriu uma coisa que viu a vida inteira, mas descobriu numa hora específica, é que tratando dessa maneira a escritura, vai se deixando aquele vício muito comum no povo evangélico do mundo inteiro, mas principalmente aqui na América Latina, de que a Bíblia é uma grande coletânea de pedacinhos soltos, que não tem conexão uma coisa com a outra. E na verdade, a Escritura é um corpo de relacionamento de Deus com o seu povo. Né? Sim, eu acho que isso é o que destaca quando nós usamos as Escrituras para dessa forma extensa no sermão e na educação cristã. Domingo agora que vem eu não darei aula na escola bíblica, nem irei pregar, mas eu escrevo as lições para os adolescentes. Toda semana sou eu que tenho escrito. E hoje eu fiz sobre a esperança na ressurreição de Jesus, como um fato histórico e teológico. Aí fiz alguns apontamentos no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, no fato da ressurreição de Jesus, da ressurreição dos mortos, e continuando a trabalhar o período pós-pascal. Sim, sim. A Páscoa nós vamos seguir aí agora. Quantos domingos, André? Você lembra? 7 domingos? 7. Uma coisa assim, né? 7 domingos, até que venha Pentecostes. A Ascensão, que é o último, né? E depois Pentecoste, né? É isso aí. Gilmar, você falou que trabalha os outros textos, claro, né? Essa simbiose dos outros textos é muito importante. Nós, inclusive, né, lá no calendário litúrgico, temos focado a reflexão no Salmo, né? E aí, quando terminar o ciclo dos 3 anos, o Andrés deve lembrar aí quando termina, a gente vai pensar, né, o que a gente faz. O que a gente faz, Andrés? Antigo Testamento, cartas, né? O Antigo já... Né? Evangelho fizemos 3 anos. Agora... Outra prática que a gente está tendo, nós temos grupos familiares na nossa igreja. Não tem dado para a gente se reunir fisicamente, por causa da pandemia, né? O pessoal faz reuniões assim, por aplicativos? A gente faz pelo Meet. A gente faz pelo Meet, o Google Meet. E nós fazemos a leitura orante dos Salmos. Que bacana. Nós lemos 3 vezes o Salmo proposto e ali a gente ora o Salmo. A gente faz a Lectio Divina. Bacana, né? Isso aí, isso é uma bênção, uma bênção. Você imagina como que hoje em dia as pessoas estão fazendo tanto malabarismo, né? E se lançando mão de técnicas, de outras técnicas. Eu acho que é muito interessante a gente usar outras técnicas. A gente anda pedindo esmola, tendo um tesouro em casa. Olha aí que coisa maravilhosa. Porque a gente tem deixado de lado coisas que são
milenares na utilização da própria Bíblia e não usar a Bíblia como pretexto, né? De outra prática e outro tipo de discurso para chamar a atenção das pessoas. Às vezes, um sermão, a pessoa está lá em cima no púlpito e estamos chamando aquilo de sermão. Mas, na verdade, eu sou analista de discurso também, vocês dois sabem disso. Na linguística, o campo que eu sigo é a análise de discurso crítico. Pela análise de discurso, você olha alguém falando alguma coisa e você percebe qual é aquele gênero discursivo. Então, alguém pode estar diante do púlpito na igreja falando, mas o gênero discursivo dele não é sermão. Sim. Né? Nós conhecemos uma pessoa famosa que vai para trás do púlpito e faz um stand-up comedy. Então, apesar dele estar na igreja, atrás do púlpito, aquilo não é sermão. Eu, quando vou à igreja, eu quero ver um sermão na hora da homilia. Né? Então, muitas vezes a gente detecta que ali, atrás do púlpito, está uma pessoa fazendo uma palestra de motivação para vendedores. A igreja adora, mas não é sermão. Só gosta. Sabe? Só gosta, sim. Não é sermão. Então, você está falando de Jesus, mas não é Jesus. Você está utilizando a Bíblia, mas não é Bíblia. Você está falando dentro da igreja, mas não é o gênero discursivo de sermão. Então, o Gilmar mostrou para nós hoje aqui, foi uma prática de uma igreja, né, que tem utilizado o calendário e tem utilizado o sermão, e ele foi além, que eu nem imaginava, e que para mim foi uma surpresa legal, disso também na Escola Bíblica Dominical. A gente faz isso. E uma lição ainda mais simples, porém valiosa, é que não precisa ser engessado para utilizar. Exato. É bom enfatizar isso, André. Muito bem. Muito bem. Não precisa. Usar o calendário litúrgico e ter um programa litúrgico não quer dizer que você precisa fazer uma coisa da qual todo mundo tem medo, né? O seu culto não vai virar uma missa do galo, ainda que eu adore a missa do galo, mas seu culto não vai virar a missa do galo. Eu vejo também, eu gosto. Eu aprendo muito ali. Eu sou tão fixado que quando eu já fui 2 vezes na Basílica de São Pedro, né? Aí eu sentei de lá na frente do baldaquino lá de Bernini para dar uma olhada naquilo lá, porque eu fico fascinado com aquilo. E se Deus quiser, eu vou de novo, mas vou lá de novo para dar uma olhada. Mas o que acontece? Com respeito à liturgia, a esse tipo de liturgia, a gente não precisa ser engessado. Eu sempre digo que o calendário litúrgico é uma ferramenta. Ele não é um regulamento disciplinar. No quartel, você foi fuzileiro naval, você sabe disso? Sim. Tem aquele regulamento, o R1, o RD, né? O regulamento de viatura. Então, você não de uniforme, de condutas, procedimentos. Sim. Variados. Mas o calendário litúrgico não é um código penal. Ele não é um regulamento disciplinar. Ele é uma ferramenta que pode ser utilizada. Pode ser utilizada. Eu costumo sempre dizer que pode ser utilizada. Eu chamo de esqueleto, sabe, Gilmar? Sim. Agora, a gente vai colocar o que nesse esqueleto? O músculo, a pele, né, a carne. Agora, sem o esqueleto, esse músculo, essa pele, essa carne vai ficar molengo, vai cair. Então, esse esqueleto é imprescindível. Que a gente começou a conversar, que eu falei que eu vou virar luterano. Essa influência que eu tenho é do luteranismo. Eu era de uma igreja batista, quando eu era garoto. Eu fui convidado por um amigo meu, que é pastor luterano, o reverendo Valtair, que é lá do Sul, e ele me chamou assim, Gilmar, ele não era, a gente era rapazinho, foi na minha igreja lá, e foi batizado junto comigo aqui. E foi até a igreja onde ele estava congregando, a igreja luterana da Paz, lá na Praça da Bandeira. Quando eu cheguei lá, que eu dei de cara, eu falei, que é até aquele com vela ali. Quando eu vi o pastor de toga, eu fiquei assim, que é isso? Eu nunca tinha visto aquilo. Resultado, ao invés de eu ficar assim, aquilo me influenciou profundamente. Eu nunca mais esqueci daquilo. Nunca mais trouxe uma fascinação, né? A toalha roxa do altar, eu nunca mais esqueci. Eu nunca mais esqueci o ambão roxo no púlpito que ficava do lado, fica do lado assim. Eu nunca mais esqueci da liturgia. Aquilo ficou no meu coração de uma maneira tal que eu já fui chamado até de meio padre. Você é meio padre. Falei, não, eu prefiro ser meio padre do que meio qualquer coisa que a gente vê por aí. Você é meio padre. Eu falei, isso mesmo.
E o pessoal fala isso sem saber, né, Gilmar? Porque a gente usa Klezmer, aquele negócio que foi criado por um pastor presbiteriano na Escócia, Sim. e o pessoal acha que aquilo é de padre. Na verdade, se algum padre está usando Klezmer, ele está usando a roupa da gente. E a gente fica deixando ele usar a roupa da gente e a gente mesmo não usa. Né? Então, por exemplo, igual falam da coroa do advento. A coroa do advento foi inventada por umas irmãs luteranas. Não é coisa de católico, né? Sim. Aquela forma que chama sursum corda, que é o corações ao alto na hora da ceia, aquilo foi colocado também pela tradição reformada. Não é coisa da Igreja Romana. Então o pessoal não sabe, acaba deixando a nossa tradição para eles e não fica. Não é. Eu já acho triste a gente ter perdido o sino. Tudo bem que o sino hoje não servia mais para nada, né? Que era só para ele, mas, poxa, perdemos o sino. Né? Eu moro nas 3 colônias menonitas aqui do Chaco Paraguaio, né? Eu moro entre os menonitas. E incrível que eu, conhecendo e interagindo com os menonitas vindos da Rússia, os avós da Ângela nasceram na Rússia, vieram para cá. As igrejas menonitas, elas têm sino, todas elas. As igrejas menonitas, o calendário, não utilizam o lecionário, porque não é a sua tradição anabatista, mas as datas, os domingos principais, as festas principais do calendário cristão, eles têm e jamais perderam isso em 500 anos. Então, não estamos falando de tradições particulares, mas de uma perda que a igreja em geral, incluindo a igreja romana, tem perdido na riqueza litúrgica de toda a igreja cristã. Da Segunda Guerra Mundial para cá, a cultura geral do ser humano, mas a igreja em particular, tem perdido muito da sua riqueza em prol do pragmatismo, da mentalidade empresarial. Como falava o reverendo Gilmar, ser melhor do que metade de qualquer outra coisa. Pois essa qualquer outra coisa é empresário se vestindo de clérigo. Então, entretenimento, né? O entretenimento vem na frente. Então, eu pessoalmente acho que a grande riqueza não está nas tradições particulares, falando agora de denominações ou confissões em particular, mas desse grande rio subterrâneo do qual bebemos todos os cristãos, que são a Escritura, a comunhão e a força viva do Espírito Santo, que lá onde a palavra de Deus é pregada e lá onde o povo se reúne em torno à comunhão, em torno à mesa da verdadeira comunhão, não simplesmente o sacramento. Lá nós bebemos da água viva que é Cristo dado a nós por meio do Espírito Santo que vivifica a palavra. Então, acho que seja aqui no Brasil, na China, onde for que o povo volta a essa fonte viva, necessariamente a vida de Deus surge, resplandece, vivifica novamente, dá força, energia e, sobretudo, dá fruto. Não precisa ter medo de usar a palavra reavivamento, né, André? Você usou. Não. E eu acho que isso é um pouco também, né, de que a palavra traz esse reavivamento para a gente. Nós estamos com um tempo bem bom aqui. Eu queria pedir o Gilmar para deixar no final aí o que ele pode ou o que ele quer acrescentar mais com relação a isso, a utilização do sermão, o testemunho. Foi uma aula testemunho, né, isso daí, porque isso traz para nós e aí o André está falando essa coisa de comunhão, e é uma comunhão não só entre nós cristãos contemporâneos hoje, seja lá no Paraguai, seja lá no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, ou em qualquer lugar do mundo, mas uma comunhão com os cristãos e cristãs de todas as épocas que já passaram por esse planeta. Né? Gilmar, encerra para nós aí, vamos lá, o que você tem para nos deixar de depoimento final e definitivo desse dia sobre a palavra, aleluia. Emocionei. Uma coisa que eu queria frisar aqui, Sandro, André,
Minha igreja não é igreja denominacional, você sabe disso. Uhum. Nós somos confessionais reformados. E essas experiências com o calendário litúrgico, com o segmento dos tempos litúrgicos, com o uso do lecionário, com o uso da palavra de Deus sistemática durante esse tempo, tem servido também para que nós, como uma igreja independente, como é que eu vou dizer? Sejamos também reconhecidos pela igreja em geral como parte da catolicidade da igreja. Nós não deixamos de fazer parte da igreja una, santa, católica, apostólica. Nós reivindicamos isso, nós fazemos parte dela, muito embora não sejamos denominacionais. Mas, para mim, vocês demonstram claramente uma tradição reformada, viu, Gilmar? Sim, da tradição de vocês, sim, e da prática de vocês. Sim. Da leitura, sim, da Bíblia, sim, que vocês, sim, fazem, né? Porque, às vezes, quando as pessoas elas olham assim, o ministério... Hoje em dia está havendo um reavivamento reformado no Brasil, não é? Por conta de alguns movimentos, principalmente do pessoal do Ministério da Conferência Fiel, da Conferência Vida Nova. Então, está havendo um reavivamento reformado no Brasil. E está tendo um ressurgimento. Antigamente, quando começou esses movimentos de igreja independente, invariavelmente elas eram pentecostais. Uhum. Né? Hoje em dia, estão surgindo igrejas reformadas independentes. E que, mesmo que não sigam o calendário litúrgico, nem o tempo litúrgico, continuam com a pregação reformada. Sim. Só que a gente achou que a pregação reformada não era só o suficiente. Não era suficiente. Para nós, o retorno à raiz tradicional da igreja, o retorno à tradição daquilo que o Afrânio sempre fala, nós demos banho no neném, na hora de jogar água fora, jogamos o bebê junto. Fica com a água suja. Jogou o bebê fora. E aquilo que pertencia à igreja, não que ficou assim, traumatizado como sendo católico, foi deixado de lado. Mas isso tendo sido resgatado para a Igreja do Senhor, resgatado para a nossa igreja, no caso da nossa igreja local, tem trazido muito crescimento. Tanto para a gente, como ministro da palavra, tanto para os irmãos que participam do culto conosco, tanto para o nosso corpo diaconal, que tem se imbuído cada dia mais da sua natureza diaconal, uhum, né? Tem procurado servir de acordo com a palavra e para deixar a gente livre para a pregação da palavra. E, olha, eu não tenho palavras para definir a emoção que eu fico quando eu lembro dessas coisas, de ter feito esse caminho contrário. E principalmente para Frânio, que veio de um movimento, que eu não vou dizer o nome, que ele olhou assim e falou, não, isso está errado. Estou errado, vou voltar. Estou errado, eu vou voltar para cá. Eu não vou sair daqui para continuar fazendo a mesma coisa. Eu não vou. Aí, depois ele foi lá para o Martin Bucer, fez teologia no Martin Bucer, fez teologia bíblica pela Mackenzie. Então, ele, né, se voltou totalmente para o nosso modus vivendi de hoje. Então, para mim, está sendo uma grande alegria, está sendo muito bom. E para a nossa igreja também. Muito bom. Para encerrar, eu queria deixar a saudação para os nossos irmãos do Ministério Graça e Verdade, lá da Igreja do Gilmar, e o nosso irmão Reverendo Afrânio também. Né? Igual fala lá numa emissora, né? Por ter liberado o Gilmar para participar aqui. Eu falei para ele, você me libera, Afrânio? Ele, meu irmão, vai lá e representa a nossa igreja lá da melhor forma possível. Abração, Afrânio. Andrés, você. Eu muito agradecido com o reverendo Gilmar, muito agradecido com o Ministério Graça e Verdade que liberou o Gilmar para nos iluminar nesta conversa. E, além da gratidão à pessoa, a gratidão a Deus por ter nos dado essa oportunidade de aprender mais, de crescer no uso da palavra de Deus e na riqueza da tradição cristã, mas, sobre todas as coisas, a gratidão a Deus pela vida de serviço e de ministério de Gilmar,
Deus continue abençoando e acrescentando Obrigado. e dando fruto Obrigado. nesse ministério. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Querido. Muito obrigado, querido. A igreja tem uma página no YouTube, ficam lá os sermões, as aulas, então quem tiver interesse em acompanhar é só procurar lá, né, Gilmar? No YouTube, Ministério Graça e Verdade, fácil, acha. No Instagram é Graça e Verdade MGV, no YouTube também, Graça e Verdade MGV, no Instagram é Ministério Graça e Verdade e no Facebook também, no Facebook Graça também, e Verdade. Né? Isso aí. Vamos lá. Gilmar, te agradeço, deixo um grande abraço aí. O Lincoln vai ver o vídeo e eu peço que ele vá buscar a nossa caneca com o Gilmar. Está guardado lá dentro. Olha aí. Está lá, tá vendo? Então, por favor, né? Meus irmãos, boa noite, muito obrigado. Eu lembro que no último colóquio a gente já pôde anunciar que a próximo colóquio ia ser com o Gilmar, e neste a gente não vai poder fazer isso, porque a gente ainda não sabe. Não sabemos. Eu garanto que vai ser alguma coisa muito bacana. Abraço para todo mundo. Muito obrigado. Tá? Andrés, abraço para você. Boa noite, irmãos. Fiquem com Deus. Tá? Grande abraço. Até mais. Tchau.